E também tem muita gente falando da escolha do interino da seleção brasileira, Fernando Diniz. O Mano Menezes deu aquela cutucada no Fernando Diniz. O Mano Menezes também gosta de falar, né, sobre os assuntos pertinentes do futebol brasileiro. É bom que dá conteúdo pra nós, né? Claro, mano, né? Sexta-feira, às vezes não tem nada. Sextou, né? mano, fala. Bora. Vamos falar. Já ficou enganando aqui no Mundial de Clube que não tinha nada. A gente falava que o meu, como é aquele time lá que joga todo ano o Mundial de Clubes? O Auckland lá. O Auckland, a gente ia aqui, professor, por isso que Final eu falo. do ano, né? Não tinha Final nada, ano, vamos falar do Auckland de novo. O Auckland joga. Para de enganar o povo, o Auckland é ruim pra caramba, pô. Vamos não lá, pode não tinha enganar nada. o povo. Vamos lá. Não pode enganar o povo. Solta o Mano pra nós aí. O Vampeta tá revelando o que acontece aqui, geralmente, no final do ano, né? Não tinha jogo, não tinha Copa São acabam, Paulo, não tinha nada. Pô, tem que falar do Auckland City. Aí é aquela beleza. Fala do Monte Rio. Mano Menezes falou o seguinte, abre aspas para o técnico que foi da seleção de 2010 a 2012, atualmente no Internacional. Ele considera muito arriscado, tá? Essa escolha da CBF pelo Fernando Diniz. Ele definiu com essas palavras: acho muito arriscado. Abre aspas. Embora eu tenha uma caminhada longa e quase não me surpreendo com muita coisa, confesso que eles, CBF, me surpreenderam desta vez. Eu acho isso muito arriscado. Misturar as coisas, não definir, deixar aberto é um caminho perigoso no futebol, ainda mais no alto nível da seleção brasileira. Então não consigo entender muito o que eles estão pensando e como exatamente isso vai funcionar. Acho bem preocupante. Se a gente der uma olhada para trás, vai ver que lá no passado a gente até fazia isso, de treinador estar no clube e participar das seleções. Espero que termine bem, que é o que a gente sempre quer para o futebol brasileiro, fecha aspas, a declaração do Mano Menezes, que também lembrou dos dilemas éticos dessa escolha. O Diniz tocou nesse assunto na entrevista coletiva e o Mano Menezes também falou sobre isso. Essa questão, né? O Diniz é o técnico do Fluminense, pode convocar, sei lá, os atletas do Flamengo para prejudicar o Flamengo. A gente até tocou também nesse assunto. O Mano Menezes também fez questão de comentar, abre aspas. Eu mesmo, quando fui técnico da seleção brasileira, convenci o presidente a acabar com isso com os técnicos da base. Mostrei como era prejudicial para a tomada de decisão, como se misturava a questão ética de convocar jogador de seu time ou de deixar de convocar e criar um problema para o técnico, fecha aspas. E, curiosamente, a próxima rodada do Brasileirão reserva o encontro entre Fernando Diniz e Mano Menezes, porque Fluminense e Internacional se enfrentam neste domingo às 4 horas no Maracanã. Para apimentar tudo, né, Vanderlei? Tá aí o Mano Menezes dando assunto pra gente, que é o que a gente gosta. Ainda mais na sexta, né? Não, claro. Não, que o jogo vai ser animado, isso não resta a menor dúvida. Mas o que disse o Mano Menezes, que ele dá uma pitadinha, o professor Mano gosta de dar uma pitadinha aí sobre... E normalmente é uma pitadinha que provoca polêmica. E, como o Vampeta falou, é bom pra gente opinar em cima do que falou o professor Mano Menezes. Eu acho o seguinte ainda, é a opinião dele, morreu. Sobre o Fernando Diniz. Eu coloquei aqui algumas dúvidas que eu tenho ontem, né? E torço para que dê certo. E ele tem que fazer isso até a metade do ano, se realmente chegar o professor Ancelotti. Mesmo que o professor Ancelotti quiser mudar tudo o que fez o Fernando Diniz, ele ainda terá 2 anos para deixar a seleção brasileira uma orquestra sinfônica do Scala de Milão. Pronto. Então, 2 anos dá para fazer alguma coisa. Eu estou lembrando o seguinte, o Ramon não é mais técnico do que o Fernando Diniz. Todo mundo sabe disso. Agora, o Fernando Diniz sempre disse, desde o tempo que ele era técnico do Audax, cujo presidente está ao meu lado, ele sempre falou uma palavra de forma insistente, que é repetição. O meu time tem muito treinamento de repetição, até para o goleiro sair jogando e tal. Repetição, para poder a coisa encaixar. Ele claramente não vai ter tempo para fazer esse tipo de trabalho dirigindo a seleção brasileira. O que menos ele terá é tempo. Mensagem, falando. Ele vai falar, vai ter tempo de conversar com os jogadores. Não sei se é o suficiente para colocar em campo o futebol que é o estilo dele. Não sei se ele vai ter esse tempo. Mas vamos admitir que ele consiga. Se a seleção for muito bem, até a chegada do professor Ancelotti, se ele chegar até a chegada do professor Ancelotti, como é que fica? O professor Ancelotti vai fazer jogar como fez o professor Fernando Diniz, já que agradou?
ou o Fernando Diniz não vai colocar em campo o estilo de futebol que ele gosta com a seleção brasileira. Então, todo esse trabalho, todo esse processo, para mim, pelo menos, tem gente que não tem nenhuma dúvida de nada. Eu não estou ainda não cheguei nesse estágio de não ter dúvida de nada. Então, eu acho que tem muita coisa aí que a gente vai ter que esperar para ver. Tem gente já, eu até acredito nessas informações, mas para mim é tudo estranho. Tem gente já dizendo até o bairro que o professor Ancelotti vai morar no Rio de Janeiro. Não me surpreende se daqui a pouco começar a aparecer fotos da sala do apartamento onde o professor Ancelotti vai morar com a esposa dele, com a mulher dele, que é canadense, né? Então ainda não há nenhuma declaração oficial da CBF dizendo que ele é o técnico. Fechamos. Então é tudo muito confuso. Agora, tomara que funcione. E tem uma matéria no UOL, se eu não estiver equivocado, do Rafael Reis, me ajudem se vocês leram, Rafael Reis, dizendo que no mundo hoje, o mundo mudou, gente, tá? O Zagallo também compartilhou clube com seleção. O mundo mudou. Hoje, no mundo, só 2 seleções compartilham técnicos de clube com seleções. Brasil só 2. E Rússia. A Rússia, isso. Mas a Rússia não participa de competição nenhuma em função da guerra contra a Ucrânia. Então, me parece que não é grande drama. E agora o Brasil vai fazer isso. Das 100 principais seleções, 100 seleções principais do mundo, todas têm treinadores exclusivos. Menos a Rússia, que a gente já sabe, e agora vai ser o Brasil. Se vai funcionar, resta aguardar. Professor, ontem, Pedro, saindo daqui, né, do bate-pronto, me perdão, eu fui encontrar com o Basílio. É de hoje, Basílio, 77. Manda um abraço para todo mundo. E tem ingresso sempre. Sim, muito ingresso. Fomos aqui num restaurante espanhol, ao lado do Todé. Vamos almoçar, Todé. Vamos almoçar, Pedro. Excelente também. Comer uma paeja aqui, um restaurante espanhol aqui, o Fontes. Muita conversa. O Fontes aqui, pô, da hora. O Fontes é um restaurante muito antigo, né? Onde é muitos boleiros, tudo, das antigas. E aí começamos a falar sobre futebol, sobre o Fernando Diniz, tudo. Aí deu umas 4 horas, vou lentamente para casa, eu digo, pô, mas não tem jogo hoje na rodada. Lentamente. Não tinha jogo, meu perto. Eu digo, sabe de uma... Passei na Moca. De um joguinho, passei na Moca no bar de um amigo ex-jogador, Marco Aurélio. Lentamente indo. Moca, bairro diferente. Mano, dá licença aí. Nosso bairro. Eu moro no Tatuapé. Não tem nada, vou pra casa, vou ver o quê? Não tem nada no Ninho. Não tem nem futebol internacional. Nada. E vazio. Vazio. 3 garrafas. 3 garrafas de vinho. Pedi, tranquilo. Não foi 3 garrafas, 1 hora que eu tomei, viu? Muito louco. Por isso que você viu tá aí 2 na cama, papas, tá louco. Né? Por isso que você viu 2 papas. Né? 3 garrafas, chega o Edilson. O Edilson é muito amigo, mais do que eu, do Fernando Diniz. Sou amigo do Diniz. Joguei com o Diniz no Corinthians. Joguei com o Diniz na Juventus, na nossa querida Juventus, na Moca. Tem confusão. E eu conversando com o Edilson, eu disse... Edilson, o que você achou do Diniz? Pô, vindo pra seleção? Não, pô, Edilson é amigão dele. Eu trabalhei com o Diniz também no Audax. Falei, vai fazer merda. Já tá fazendo merda. Olhando todos os programas, eu falei, ó, o Diniz tá fazendo uma merda. Não é ir pra seleção. Vai pra seleção sozinho. Agradece ao Fluminense. Beijinho, tchau. Porque a torcida do Fluminense tá pegando o pé. Outro dia já invadiu. É o sonho de qualquer um, é o sonho do Mano Menezes, que já foi o sonho do Luxemburgo, do Tite. Vou ficar esse 1 ano só focado na seleção. Grife, vou pra Europa ver jogos nesse 1 ano. Vou lá ver o Ancelotti também em Madrid. Vou ver tudo. Não esquece o Fluminense, sabe o que vai acontecer, velho? Qualquer cacete que tomar, não é só o torcedor do Fluminense, não. A imprensa, nós, é pau em você, Diniz. Lógico. Vai ficar, não dá. Falei, liguei pro Diniz. Eu liguei pro Diniz ontem de noite. Ontem? Há 3 meses atrás ele me ligou. Lembra que eu te contei, professor? Subindo aqui, o Diniz me ligou. Pô, tá indo muito bem na Jovem Pan, achei aquilo tal. Digo, não, mas você ligou pra ele ontem. Aí, não atendeu. Antes ou depois do vinho? Não atendeu, não. Já tomando vinho. Falei, Edilson, vou ligar agora pra ele, já vou falar que ele tá fazendo merda. Pega só, fica só na seleção. Mete aquela roupa da CBF bonita, aquele terno e gravata, tudo bonitão, pago. Ele ficou bonitão. Vai pra Premier League, vai ver o jogo na Premier League, vai ver não sei o quê. Não vai dar certo. Tô falando quando vai fazer merda, sabe qual é a merda que eu tô falando? É ficar no Fluminense. Porque o torcedor não vai perdoar e tão pouca imprensa. Ele mesmo na coletiva ele falou assim,
eu tenho mais gente que é contra mim do que a favor. Na própria coletiva dele, ele falou isso, não falou? O Diniz fala isso na coletiva. Fica só... Pagou a multa, você paga a multa, vou ficar aqui esse 1 ano. Porque o treinador da seleção, mesmo que seja 1 ano, nunca vai ficar desempregado. Não vai. E as babas que tem nas eliminatórias aí, o Diniz vai ganhar. Pode botar um cone lá do Flávio Prado, que a gente brinca aqui com ele. Vai ganhar. Que é um jogo duro. Argentina e o Uruguai. Pode ir lá no Equador e tudo, mas por mais que não queria a Copa do Mundo, vai. É igual o Campeonato Brasileiro. Por mais que você não queira a Libertadores vem até você no Campeonato Brasileiro. Isso não vai dar certo, não, eu tô falando assim, ele ficar no Fluminense e na seleção. Abrir a mão, vou focar esse 1 ano de seleção, vou ver jogos aí no mundo todo. Ele gosta, um primor também pra carreira dele. Isso aí. Não vai dar certo isso, Corinthians ou Fluminense. Já não tá dando certo, que a torcida outro dia já invadiu. Não tá mil maravilha lá, não. Vai jogar agora na Libertadores, jogo difícil. Vai pegar o Argentino Júnior, né? O Campeonato Brasileiro já está lá em 5º, 6º. Obrigado, presidente. Eu amo o Fluminense. Mas o sonho de todo mundo é chegar na seleção. O próprio torcedor vai entender melhor, sabia? Eu também acho. Porque o torcedor fica preocupado com o seu clube. Não é com... Torce mais pelo clube do que pela Só que ele não me atendeu. Aqui vem mim, não me atendeu. Também não me ligue mais, se tudo vaza na UOL, tudo vaza aí no YouTube. Não me ligue também. Quer ver? Veja a entrevista aqui. Não me atendeu ontem, mas me ligou 3 meses atrás. Agora, relações rompidas. Publicamente, ao vivo. Cuidado que vai sair, hein? Vai sair. Ligue pro Flávio Prado, pro Bruno. Não me ligue que eu não atendo mais. Quiser pegar o vídeo aí, vem aí o que eu falei, ó. Tchau, eu vou deletar. Bom, mas isso é verdade. E se eu tiver... É que eu vou cobrir esse jogo Palmeiras e Flamengo. O Abel Ferreira vai estar na coletiva amanhã. Se eu tiver a oportunidade de perguntar, eu vou perguntar sobre o Diniz na seleção pra ele. O que ele acha, tá? Já tô falando. Vai, fala lá. Se ele não for expulso antes, né? Por isso que eu tô falando. Eu acho que ele vai estar lá. Vai, fala lá, Vanderlei. Pedro e Perno e Vampeta e você que nos acompanha. Sextou. Sextou. Que antecede. Que rodada apimentada. Jogo de domingo. Fluminense Internacional. O Mano já deu na goela. Diniz e Mano Menezes. Mais um tempero, ou não? Depois dessa declaração do Mano Menezes. Palmeiras e Flamengo. Já tem a rivalidade. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras pressionado. Filipão e Vanderlei. E Filipão que não tá no banco também, né? Isso, mas vai ficar lá na cabine. Não pode ir no estádio. Pode acontecer isso? Você pode ir no estádio? Na esquina. no estádio Pode. Pode ficar na cabine. Vai na sala do presidente e manda... Você não pode no vestiário. Não pode vestiário. O que não falta, Pedro, nessa rodada é tempero. Botafogo e Grêmio também, professor. Botafogo e Grêmio também. Líder e vice-líder. São Paulo e Bragantino, que o São Paulo ganhar, sobe na tabela, passa o Bragantino. Se o Bragantino ganhar, abre. Professor Dorival e o emergente com destaque, professor Pedro Caixinha. O Little Box. Estamos de volta aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Sextou com o bate-pronto. Vou fazer uma revelação. E lá vem, hein? Depois dessa declaração do Mano Menezes, aí a gente abriu a porta aqui no bate-pronto para todo mundo falar. Vai lá. Eu acho que risco a seleção passou quando a CBF contratou o Mano para dirigir a seleção. O Mano não é bom o suficiente para dirigir a seleção brasileira. Agora, fez um bom trabalho ano passado no Internacional, é verdade. Trabalho longevo no Inter. Faz um trabalho razoável e tal. Mas eu me lembro, inclusive, de ter trabalhado naquela Copa América de 2011 lá na Argentina. Era uma seleção brasileira deprimente, eliminada, aliás, pelo Paraguai. Fez 2 jogos contra o Paraguai e não ganhou nenhum. Era uma seleção ruim. Uma seleção que, inclusive, naquela Copa América empatou com a Bolívia, entre outras façanhas e tal. Era uma seleção... Agora, eu vou dizer um negócio. No dia 16 de abril, aqui fazendo o programa com vocês, então, o Vampeta estava do meu lado, porque ele aparece no vídeo. Naquele dia eu disse exatamente o seguinte, aliás, depois disso, inclusive, a Jovem Pan publicou aí no Instagram também esse vídeo, porque a gente falava sobre seleção e eu disse qual era o meu palpite. Falava, olha, eu esperaria o Ancelotti para 2024 e até lá eu colocaria para dirigir a seleção um sub-50, tipo o Diniz ou Paulo Turra, e deixaria ele no clube. Agora, eu só não completei uma coisa, eu deixaria no clube até o fim do ano. Então o Diniz assumiu agora, fica até o fim do ano. Pronto, leva até o Fluminense. E tchau. E depois tchau. Mas encerra a temporada. Tá certo. Aí não atrapalha. São poucos jogos até lá.
Eu disse, abriu. São poucos jogos até lá. Para não deixar o time na mão agora. Ele vai pegar a seleção de vez em quando, exatamente o que o Luxemburgo fez. Em 98, volta na rádio, era estamos de volta na técnico rádio. do Corinthians da seleção. Em 98, foi campeão e largou. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan e falando dessa situação toda aí do Mano Menezes, dando os créditos aqui, foi ao programa Sport Center da ESPN, se disse preocupado com essa decisão do Fernando Diniz assumir como técnico interino, e aí o Piperno lembrou daquela Copa América de 2011, e também da previsão que ele fez. A gente tem que destacar, né? Quando acerta, a gente tem que destacar também. Nilson César, né? A gente estava falando aqui dos palpites, tudo, não sei o quê, a gente tem que destacar nesse sentido. E agora o Piperno também lembrou dessa previsão que ele acertou, então a gente tem que, de fato, aplaudir o Piperno, né? A gente tem que aplaudir o Piperno com a bola de cristal. Já deu a próxima, hein? Já falou que o Diniz vai encerrar a temporada no Fluminense. Eu gostaria que ele ficasse no Fluminense. Eu também concordo desse jeito aí que o Piperno falou. Aí depois fica na CBF. Você ia deixar a nossa seleção sem técnico. Oi? Não, até o fim do ano ele faz os dois. Depois sai do Fluminense da virada. Termina o brasileiro, acaba, ele vaza. Fica na seleção até a Copa América. Aí o Ancelotti chega, ele vira um assessor, né? E depois, seria até uma oportunidade de um plano de carreira. 2026, o Ancelotti vai embora, você já tem um técnico trabalhando lá. E vai começar agora em agosto. Agosto começa os campeonatos de novo. Isso. O alemão, o francês. O tempo vai viajar o ano que vem. Vai lá, isso aí. Vai ver. Porque é uma chance, de começar a preparar um técnico. Como é que você vai viajar com o campeonato? Vai ficar, sabe o quê? Fluminense e Madureira. Fluminense e Volta Redonda. Vai ficar. Ele está na seleção. Pensou, cara, eu sou técnico da seleção, mas vou ter que ir moça bonita, né? Hoje, porque o Fluminense. Tem que se prestar tudo isso, né? E tomara que vote horário de verão, porque. E tomara que vote horário de verão, que é legal. Você vai. E moça bonita, 3 horas, 2. Eles sozinhos, gostoso de moça bonita. Olha, raramente a palavra broxante caberia tão bem com uma situação como essa. E é aquela coisa, se convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro, mas desfalcou meu time e tal. Se não convocar, mas o Fernando Diniz, ele é técnico do Fluminense, está acompanhando aqui os jogadores do nosso futebol e não convoca, não prestigia aqui o nosso campeonato. Vai ser criticado de qualquer jeito daqui para frente, tá? E já está sendo, porque o Fluminense não vem conquistando resultados e o torcedor, né, mais eufórico, já começa a falar, não está dando jeito no Fluminense, vai dar jeito na seleção. A gente sabe como funciona a pressão aqui no futebol brasileiro.